bem-vindo ao canal Periquito Esporte Notícias, o Elerson Oliveira, hoje visitando o gabinete do ilustre deputado Coronel Sandro do PSL, ainda vale dizer isso, Coronel? Sim, eu sou ainda do Exatamente PSL. isso, deputado Coronel Sandro do PSL, seja bem-vindo às nossas redes. Obrigado, valeu pessoal do Periquito Esportes, prazer falar com vocês e com o Elerson aqui, que é um amigo. Deputado Coronel Sandro, tá sempre aqui com a gente, pois não? Conta pra gente, como é que o senhor recebeu a notícia do TSE de ontem à noite de que agora é permitido captar as assinaturas para a criação do partido Aliança pelo Brasil digitalmente? Já era uma decisão esperada, porque não adianta as instituições irem contra o avanço tecnológico. Então, se a assinatura eletrônica, que é o que foi permitido ontem, se ela é um instrumento válido, que te permite, assinar contratos, tem validade jurídica, enfim, por que não ser válida também para apoiamento de criação de um partido? Então, assim, a decisão para mim ela foi óbvia e o que me causou estranheza é que 3 ainda votaram contra. Eu não entendo, só no Brasil mesmo, mas estou muito feliz. Se isso vier a ajudar a criar o Aliança pelo Brasil, que é o partido do presidente Bolsonaro, mais feliz ainda eu vou ficar. Isso é de fato o Brasil. Pois é, gente, então, resolvemos sair de Periquito, Minas Gerais, com destino a Belo Horizonte, para conversarmos assim, mais próximo do deputado Coronel Sandro, porque a gente acompanha em redes sociais, acompanha no YouTube, não é a mesma coisa, tínhamos muitas perguntas a fazer e resolvemos vir fazer essas perguntas pessoalmente, então, obrigado por receber a gente aqui, Coronel. Sempre um prazer. Coronel Sandro, conta pra gente, como é que tem sido esse primeiro ano de mandato como deputado, mais precisamente representando a direita? Assumir o mandato foi uma novidade para mim. Eu nunca tinha vivenciado uma experiência como essa, de ocupar um mandato, ainda mais já começando como deputado estadual. Então, tem naturalmente as coisas desconhecidas que nós fomos conhecendo ao longo desses 10 meses, 11 meses que estamos aqui. E mais difícil ainda é o fato de que eu venho aqui representando valores que antes não eram discutidos nessa casa, não eram nem falados, e muito menos defendidos. Então são essas pautas de direita, do conservadorismo, enfim, algo que acreditava-se, principalmente a esquerda do Brasil, acreditava que havia banido da vida pública, mas não, nós estamos aqui, estamos de volta. Então assim, tem sido um processo de enfrentamento constante com os parlamentares de esquerda aqui, em todas aquelas pautas que nós acreditamos que elas não devem prosperar. Então, por exemplo, qualquer coisa aqui que diz respeito à ideologia de gênero vai ter minha oposição e meu combate. Para flexibilizar alguma coisa relacionada a aborto, a costumes, também vai ter o meu enfrentamento. E assim por diante. Da mesma maneira, a gente tem também dificuldade para encaminhar e para aprovar projetos que estejam alinhados com aquilo que a gente defende. Por exemplo, escola sem partido, é sempre muito conflituoso quando esse assunto é discutido aqui, tem um projeto na casa. Questão de escolas cívico-militares, na Comissão de Educação, é muito difícil avançar, porque acredita-se, esse pessoal que defende o modelo de educação que está aí, fracassado, diga-se de passagem, que se espelha em Paulo Freire, e não querem admitir o fato de que as escolas militares e, consequentemente, as escolas cívico-militares que estão sendo criadas pelo governo federal, e a gente quer uma expansão desse modelo para o Estado, espero que chegue o mais rápido possível, que elas hoje oferecem muito mais condições para que o desempenho dos alunos seja de excelência. Não querem aceitar isso. Por quê? Porque é um modelo de direita, defendido pela direita, defendido pelos conservadores. Na maior parte das vezes a gente vê que não aceitam, não é por não ser bom para a sociedade, é por não ser eles que estão fazendo. Eles não defendem, exatamente. Pra você ter uma ideia, foi divulgado recentemente o relatório da avaliação internacional da OCDE, que é o PISA, que é um programa que avalia estudantes de 15 anos em 79 países, nas áreas de matemática, leitura e ciências. Sabe qual é o resultado? O Brasil ocupa as piores posições. Dentre aqueles países que têm um desempenho péssimo, o Brasil está lá entre eles. O aluno nosso não sabe ler, não sabe escrever, não interpreta texto, ciência sabe muito menos, matemática piorou. Então, assim, esse resultado é até 2018, não tinha governo Bolsonaro ainda. Então,
é a prova de que esse modelo que foi implantado no Brasil pela esquerda e mais recentemente pelo Partido dos Trabalhadores, que é o ícone da esquerda nacional, um modelo fracassado, que levou à desgraça da educação brasileira. Nós temos que mudar isso. A gente tem acompanhado o senhor na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e a gente tem visto algumas discussões meio acaloradas, algumas quase chegando às vias de fato. Teve algum momento em que o deputado pensou em enfiar o pé no balde e desistir de tudo? Não, desistência, na verdade, não. O que a gente faz aqui é, primeiro, um enfrentamento, sim, porque tem que ser nesse nível, para debater com quem quer que seja de esquerda, para enfrentar qualquer projeto ou proposta de esquerda que a gente acredita que ela é maléfica, ela é ruim para a sociedade, para aquilo que nós acreditamos, você tem que fazer um enfrentamento de alto nível, sempre torando na alta, porque não tem debate equilibrado com alguém de esquerda, não funciona. É claro que a gente tem que respeitar os locais adequados nessa casa. Por exemplo, quando você está em comissões, lá no plenário, naturalmente que a gente não vai propagar e nem defender entrar em vias de fato ou num processo de agressão física, mas para defender, sim. Se eventualmente eu vier a ser atacado fisicamente, eu vou me defender com o que eu tiver disponível no momento. Então, funciona assim. Se antes não havia isso, dentro das regras do parlamento, agora tem. Então, desistir eu não desisto, vou enfrentar isso sempre. Todo dia eu estou enfrentando. O pessoal que está acompanhando já deu para perceber que, de fato, o senhor realmente defende as ideias da direita, porém, em Minas Gerais, nós não temos tantos parlamentares com essa filosofia de vida, com essa linha de pensamento. Como é que é ser o principal representante da direita conservadora em Minas Gerais? Eu sinto falta, né, de mais pessoas, de mais parlamentares, né? Eu não sou o único, talvez eu seja aquele que seja mais incisivo, aquele que mais enfrenta, né? Porque eu não corro da briga, mas a gente precisa ter mais representantes da direita. E eu acredito que na evolução desse processo e nas próximas eleições, a gente deva conseguir eleger mais parlamentares com esse perfil para fazer essa defesa aqui dentro, porque é necessário. A gente já dizia na eleição que culminou na Bolsonaro presidente, e na minha eleição de outros parlamentares pelo Brasil afora, naquela época havia um movimento política que defendia só o voto do Bolsonaro e descartando qualquer político, e a gente tentava fazer o contraponto, falando, não, o presidente ele precisa que a gente vote em parlamentares que vão defender o que ele está defendendo, porque matérias vão ser encaminhadas para ser votadas. Olha o que está acontecendo, a dificuldade para aprovar lá os compromissos de campanha do presidente. Então, em todas, quando não passa, quando são abortadas lá, né, que os parlamentares não votam, a proposta é desidratada ao extremo, como foi o caso da reforma da Previdência, que foi um pouco desfigurada, embora está atingindo o objetivo. Então a gente defende que temos que votar no Bolsonaro, que é o nosso referencial de direita, deve ser o nosso candidato à reeleição, mas a gente tem agora para frente de votar naqueles que assumam as pautas, assumam a defesa do que a direita acredita, porque senão a gente vai ter mais dificuldade. Igual aqui, pouquíssimos aqui na Assembleia de Minas, pouquíssimos lá na Câmara e no Senado. A gente precisa de mais pessoas com esse perfil. Analisando a política nacional, a gente tem acompanhado pessoas que subiram no palanque com o presidente Bolsonaro, pessoas que deram a cara nas redes sociais para defender o presidente Bolsonaro, que hoje a gente vê que na verdade só estavam surfando na onda Bolsonaro. E aí de repente, no momento em que o presidente precisa do apoio dessas pessoas de fato, elas vestem mais a camisa da oposição. Será que não existe a possibilidade, ou o risco não é muito grande, de nos municípios esses infiltrados acabarem se elegendo na onda do presidente Bolsonaro e de fato virar aquela bola de neve como está se tornando a nível nacional? O que vai se tentar fazer agora na próxima eleição municipal é minimizar esse efeito. Porque você vai ter oportunistas, vai ter. Às vezes você não vai conseguir identificar o oportunista. E muitas das vezes, tem uma coisa na política nacional, a pessoa votou no presidente realmente, porque ela avaliou dentre todos os candidatos
e falou, não, esse aqui é o que mais me representa. Só que na situação que nós estamos hoje não pode haver meio termo, não pode ter um apoio ao presidente Bolsonaro parcial, tem que ser total. O presidente vai acertar sempre? Claro que não, ninguém acerta sempre. Só que para o conjunto de propostas e para o que se pretende fazer no Brasil, que é exatamente, para usar uma terminologia popular, desesquerdizar o Brasil, nós precisamos apoiar o conjunto daquilo que pensa o presidente, aprovar tudo o que for possível e sem desgastar o presidente com críticas por eventuais discordâncias. Então o que aconteceu? Muitos que foram eleitos, deputados estaduais, deputados federais, eles apoiavam o presidente, mas no decorrer do processo, algumas coisas defendidas pelo presidente e a forma de conduzir, eles não concordavam, começaram a fazer uma oposição. Porque é difícil, e contribui para isso, o tal do politicamente correto, é difícil se desvencilhar do politicamente correto. Na verdade, uma das coisas que ficou mais visível nessa situação toda é que o deputado falava uma coisa, mas nos bastidores ele queria fazer outra. Exatamente. Que é o caso da deputada jornalista. A Joyce Halsemann, o deputado pornô lá, o Alexandre Frota e vários outros. Então é o seguinte, não há meio termo nisso. Não há meio termo. Essa mudança política que a gente está fazendo e que tem o presidente Bolsonaro na frente, puxando ali todo esse comboio, não tem meio termo não. Então, ou se está com o presidente Bolsonaro, que hoje é a direita e o conservadorismo no Brasil, ou está contra ele. Não tem aquela que muitos queriam fazer, pegar o melhor dos dois lados. Não, eu estou com o presidente, mas eu vou juntar com o Dória lá em São Paulo. Não, eu estou com o presidente, mas eu não voto isso aqui da reforma da Previdência. Não. Então, sim, esse é um típico que foi eleito. São casos típicos, foram eleitos na esteira do fenômeno Bolsonaro. E outros foram oportunistas mesmo, que no início, assim que assumiu o mandato, a gente já sabia que eles seriam traidores. Porque eles nunca defenderam verdadeiramente as pautas que o presidente defende. Certo. Mudando um pouquinho para a regionalização, como é que o senhor vê a atual gestão estadual? O governador Zema é muito bem intencionado, o partido dele, o Partido Novo, tinha uma proposta de governo bem estruturada que, com o passar do tempo e em decorrência das características do processo de governança, a relação com os demais poderes, esse método que se queria implantar ele foi sendo adaptado às circunstâncias para se fazer o melhor governo possível, considerando que nem o executivo e nem o legislativo, principalmente para citar esses dois poderes, não decidem as coisas sozinhos. Muito do que acontece no Estado depende da aprovação da Assembleia. Bom, o que a gente tem observado é que o governo tem, em decorrência disso, apresentado algumas contradições. Que a gente aqui na Assembleia, eu principalmente, eu tenho buscado manter uma linha de coerência. Então, qual que é a minha linha de coerência em relação ao governo? Eu estou alinhado ao governo. Só que não voto tudo que o governo quer que vote. Então, exemplificando, eu não voto matéria que implique em aumento de imposto. Recentemente nós tivemos um caso. Minha situação não é só retórica e discurso, não. Teve um caso prático recente, que é o projeto 1104, salvo engano, que já foi votado em primeiro turno, foi até aprovado. Mas eu votei contra, porque era um projeto que faz uma prorrogação do aumento da alíquota de ICMS para alguns produtos de 25% para 27%, que foi feita no governo Pimentel, e agora, num desses contrassensos que eu estou te falando, para se adaptar à forma de governança, para poder seguir adiante, e o governo encaminhou a proposta fazendo essa prorrogação por mais 6 anos. Eu votei contra, no segundo turno vou votar contra de novo, e qualquer proposta que entre aqui que implique aumento de imposto, eu voto contra. Mas, por exemplo, sou um ferrenho defensor da privatização. Então, tudo que disser respeito aqui a privatizar as estatais e empresas públicas,
tem o meu voto a favor. E ele está trazendo experiências e está trazendo formas novas de conduzir o governo aqui que serão muito úteis e serão reconhecidas na posteridade. Eu acredito que o governo vai ser muito bem sucedido, é a minha avaliação, exatamente porque não tem as mesmas mazelas de governos anteriores. Até agora, pelo menos, eu não tenho notícia de roubo novo no estado, a gente só sabe dos roubos antigos. E aquela crença das pessoas, de uma maneira geral, dizem que se parar de roubar o dinheiro sobra, eu acredito nela. Tanto é que o governo do estado está numa crise fiscal orçamentária, e isso já está arrefecendo, exatamente pelas medidas austeras desse governo, pela proposta que ainda vai ser apreciada na Assembleia de adesão do regime de recuperação fiscal, que Minas Gerais precisa disso para voltar a funcionar normalmente, pagar as suas dívidas, colocar em dia o pagamento do funcionalismo público, que já vai acontecer agora, com a aprovação do projeto 1205, que antecipa recebíveis, da Codemig relacionada à exploração de nióbio, talvez consiga se captar no mercado algo em torno de 6 bilhões de reais, que é suficiente. Olha, depois de alguns anos, pagar 13º em dia, retornar o pagamento do funcionalismo para o quinto dia útil e ainda abrir espaço para a recomposição de salários defasados aí em 8 anos da segurança pública, por exemplo. Deputado, na sua opinião, qual a carência mais visível da cidade de Belo Horizonte? Olha, todas as metrópoles, e Belo Horizonte tem que ser enquadrada como uma metrópole, ela tem dificuldades diferentes de outros municípios. Então, quando você pega a questão de mobilidade aqui, tem um problema. Outra questão, áreas que são inundadas com frequência quando há uma chuva mais forte, e às vezes provocam até mortes. E talvez as áreas de aglomerados e favelas que não sejam bem atendidas pelos serviços públicos correspondentes. Então, assim, de pronto, o que você pode observar em Belo Horizonte é isso. A gente precisa, para uma capital desse porte, melhorar pelo menos isso. E a outra coisa, para mim, na área de costumes, que eu vejo que é um grande problema, que afeta a todos nós que aqui moramos e temos um pensamento diferente, que somos cristãos, conservadores, que primamos pela defesa da família e de valores que não comungam com o que está acontecendo aí, essa tendência de Belo Horizonte, claro que não é da cidade, que a cidade é imóvel, mas de seus governantes, em querer transformar isso aqui na capital mundial LGBT. Isso para mim é um grande problema para Belo Horizonte. Entendeu? A pergunta é em relação aos burburinhos que rolam nos bastidores sobre o deputado estar planejando se candidatar a prefeito de Belo Horizonte nas próximas eleições. Isso é fato ou é fake? Não, na verdade, os comentários surgiram, e estão aí até hoje, foi em decorrência de que há alguns meses o Instituto de Pesquisa aí realizou uma pesquisa em Belo Horizonte em intenção de votos e naquela oportunidade eu apareci em 5º lugar naquela pesquisa, atrás tão somente de políticos aqui que tem um índice de conhecimento muito elevado, quase 100%. Salvo engano, eu apareci na pesquisa atrás do atual prefeito Alexandre Calil, do senador Antônio Anastasia, do ex-prefeito anterior ao Calil, Márcio Lacerda, e do deputado estadual Mauro Tramonte, que é um homem de televisão, teve 500 mil votos. Então, esses comentários são em decorrência disso. Eu ainda não tenho convicção sobre a possibilidade e a necessidade de que eu seja um candidato, muito embora também não descarte essa possibilidade. Mas só há uma condição. A condição é que o nosso grupo político, o nosso presidente entenda que Belo Horizonte deva ter um candidato de direita e conservador que possa representar os nossos valores, defender isso num pleito eleitoral aqui no município,
e que se chega a esse consenso e que ele acredite que eu possa ser esse candidato. Aí sim seria uma condição que eu não recusaria, com o apoio do presidente. Fora isso, por enquanto é só comentário e especulação. Falando em presidente, como tem sido o relacionamento do deputado Coronel Sandro com o presidente Bolsonaro nesse ano de governo? Eu não tenho nada a reclamar não, viu? O grupo todo lá em Brasília, sempre que eu me faço presente lá, a acolhida é muito boa. Estar com o presidente, às vezes, se você não for em locais das agendas dele, é muito difícil, porque é uma agenda super lotada, mas não tem nada de reclamar não. Estou muito feliz pela minha opção política e, graças a Deus, parece que cada vez mais está se criando um estilo de corpo entre todos nós que somos. Mesmo o senhor sendo um tanto suspeito para falar, como o senhor definiria o presidente Bolsonaro nesses 1 ano de relacionamento que vocês estão falando? O presidente, assim, eu acompanho política há muito tempo, viu? Não é na história do Brasil um presidente como ele, não. É um homem autêntico, correto, não fica medindo palavras para agradar os outros, ele é sincero, entendeu? Então isso tem valor, porque você sabe o que ele está falando ali é de coração, mesmo que às vezes alguns interlocutores possam não agradar o que ele está dizendo, mas sabe que ele está falando a verdade. E isso hoje é o que está pesando na política, esse diferencial que ele trouxe através da sinceridade no trato de todas as questões, entendeu? Então, fantástico. Mesmo não se tratando de relacionamento entre eleitor político, você precisa ver verdade nas palavras das pessoas e ele ganhou nisso. Claro, ele ganhou nisso. Aliança pelo Brasil foi a melhor opção fundar o partido? Eu, na minha opinião, fez já com um certo atraso, mas é uma opinião. Foi um alívio para todos nós quando o presidente manifestou a sua intenção de criar um novo partido e se desfiliou do PSL. Dizendo o seguinte, sou muito grato ao PSL, à instituição, ao partido, à pessoa jurídica, foi pelo PSL que nós fomos eleitos, inclusive o presidente, que é grato também. Que nós não concordamos é o que fizeram algumas pessoas dirigindo o PSL. Essa é a razão principal pela qual ele se desfiliou e eu vou acompanhá-lo no novo partido, entendeu? Porque, por exemplo, em Minas Gerais eu sofri discriminação e perseguição pelos caciques do partido estadual aqui, mas a gente ia sempre contemporizando, porque infelizmente se alguém tiver apoio e se arvorar em dono de um partido, ele continua fazendo o que quiser. Com que olhos o senhor viu as investigações da Polícia Federal que culminaram naquela diligência contra 3 membros do partido da Diretória Nacional? O que eu acho é o seguinte, todos os órgãos que apuram crimes, polícia, Ministério Público, eles têm que ter total independência para agir. E a ação que foi desencadeada pela Polícia Federal só pôde acontecer dentro desse princípio de autonomia da Polícia Federal, não importa quem esteja sendo investigado, a ação policial tem que acontecer. Então tem o meu apoio, lamento que tenha sido do meu partido, poderia não ser, se fosse de outra a condenação é no mesmo tom. Então é o seguinte, tem irregularidades, tem coisa errada, tem que apurar, tem que tomar as medidas. Eu não contemporizo com nada disso não, com irregularidades. Nos seus comentários fica até irrelevante perguntar se segue para a Aliança pelo Brasil ou se fica no PSL, né? Não, eu já declarei desde o início que eu acompanho o presidente Bolsonaro aonde ele for. E graças a Deus ele optou por criar um novo partido que vai nos acolher, vai permitir que a gente possa desenvolver e continuar desenvolvendo o trabalho que nós nos propusemos a fazer. A aliança vai ser melhor. Na direita nós não prezamos muito por isso, mas não custa perguntar, mesmo porque o senhor tem um eleitorado a prestar contas. O que o deputado Coronel Sandro tem feito pelo colégio eleitoral dele nesses 1 ano de governo? Olha, aqui na Assembleia, pelo menos eu faço o que a gente chama de a micro e a macro política. Você tem que fazer uma diferenciação. A macropolítica, nós estamos trazendo ela para o cenário de debates agora, porque não existia antes. O que eu chamo de macropolítica? É essa defesa de ideias que a gente faz aqui dentro. Então, quando nós entramos aqui para debater o projeto Escola Sem Partido, isso é macropolítica. Porque a aprovação de um projeto dessa natureza vai impactar os estudantes do estado inteiro.
Quando a gente entra num debate aqui para discutir a implantação de escolas cívico-militares, seja no governo, programa federal ou na extensão que a gente quer fazer, isso também vai ter um impacto muito grande nos estudantes de Minas Gerais. E a gente faz, não menos importante, mas que a gente tem que fazer, que é a micropolítica, que é cuidar das nossas regiões, dos nossos municípios, daqueles que nos apoiaram. Aí a gente faz de diversas maneiras. A gente faz junto ao governo do estado, intercedendo por demandas que estão postas lá, e a gente faz também por indicação ao orçamento de emendas parlamentares. Então a gente destina recursos para hospital, recurso para escola, recurso para calçar a rua, recurso para construir estação de tratamento de água. A gente encaminha recurso para aquisição de ambulâncias para transportar doentes, de aquisição de micro-ônibus para transportar doentes, por exemplo, renais, em diversas regiões que precisam disso. Então, assim, essa micropolítica ela é relevante demais, que é onde a gente tem uma proximidade muito grande com as nossas bases, com aqueles que nos apoiaram na época do pleito. Polêmica, coronel. A soltura do Lula. Com que olhos o senhor viu a libertação do Lula pelo STF por fim na prisão após condenação em segunda instância? Pois é, sobre esse tema da condenação em segunda instância, algumas questões que a gente tem que ponderar. Primeiro, o STF já mudou de posição 3 vezes sobre esse assunto. Então não existe em lugar nenhum do mundo com a Suprema Corte, que no caso aqui é a guardiã da Constituição, mudar um posicionamento em coisa tão relevante. Então isso para mim já é um equívoco, isso para mim já é fruto de um ativismo judicial. O segundo aspecto a se considerar nisso é que no mundo inteiro, é só o Brasil praticamente, quer dizer, no mundo ocidental, né? Literalmente só o Brasil. Só o Brasil que não permite que a partir da segunda instância já se execute a sentença condenatória. Terceiro ponto é a discussão sobre a questão da cláusula pétrea e sobre a questão da presunção de inocência. Olha, o que estabelece a Constituição no artigo 5º é que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença condenatória penal. Tudo bem? Isso aí é presunção de culpabilidade, não é de inocência. Quando faz-se a análise, que a partir do momento em que inicia a ação do Estado contra alguém que eventualmente tenha praticado um crime, ele entra nessa estrada inocente, total, não tem nada contra ele, tem uma acusação. A partir do momento que começa-se a avaliar a prova disponível ou as provas disponíveis, todas elas, dentro de um inquérito policial, aí ao indiciamento pela autoridade que está conduzindo esse inquérito. Bom, aquela suposta presunção de inocência, ela já perdeu um pouco da força. Aí quando entra o Ministério Público nessa estrada e avalia todas aquelas provas coletadas e fala, não, aqui tem ação penal, denuncia, já enfraqueceu ainda mais esse princípio de inocência. Quando o juiz recebe aquela denúncia, avalia, fala, não, tem ação aqui, então ele recebe a denúncia, vai começar o processo, enfraqueceu mais ainda. Quando há uma condenação em primeira instância, a partir daí não é mais que se falar em presunção de inocência, já tem uma condenação. E aí, na apelação, quando o tribunal avalia, tem outra condenação, bom, aí eu te pergunto, que presunção de inocência é essa? Se já se reuniram ali inúmeras provas que mostram o contrário. Então esse é um ponto que opõe garantistas e punitivistas no direito penal brasileiro. Eu acho que o garantismo no Brasil ele é encarado de uma forma muito exagerada, porque do jeito que querem os garantistas, você não vai prender ninguém no Brasil nunca. Eu tô, pergunta que eu vou chegar no Lula ainda. Eu notei no julgamento do STF, o Toffoli, ele deixou claro que a ideia dele era jogar a culpa, a responsabilidade sobre a decisão que eles estavam tomando ali no Senado, no Congresso. E aí ele falou que toda aquela decisão ali era em razão de uma decisão do Congresso de 2011. Só que o que estava em vigente era a decisão do STF de 2016. A decisão do Congresso já estava em vigência e em 2016
vocês, ela não foi observada. Tentou encontrar Mas sim, alternativa. o raciocínio. Então, esse é o raciocínio. O que se busca agora? É uma possibilidade legislativa via emenda constitucional ou não, para que se possibilite a execução da sentença a partir da condenação em segunda instância, sem que isso signifique que a pessoa está sendo considerada culpada. Você entendeu? Pois é, fica difícil. Na verdade, já é considerado culpado lá na primeira instância. Então... Mas a próxima pergunta que eu ia fazer para o senhor entrar aí, o senhor acha que a fixação da prisão em segunda instância vem pelo projeto que tramita na Câmara ou pelo projeto que tramita no Senado? Parece que os dois estão naquela... Eu acho que, na verdade, vai ter que encontrar um meio termo ali para que possa tramitar somente uma proposição, entendeu? Não existe a possibilidade dessas duas. Ali é mais a questão de ego ou questão de empurrar com a barriga, você empurra de lá, tem que empurra de cá. Porque a gente está acostumado a ver, começa pela Câmara ou de iniciativa popular, passa pela Câmara, vai para o Senado e depois para a sanção. Aí de repente começa um em cada caso e você não sabe qual mas pelo processo legislativo, iniciando-se em quaisquer das casas, tem validade, tá bom? E aí chegando em relação ao Lula. O Lula, ele possivelmente, ele é o brasileiro submetido, né, a ação de punição do Estado, que tenha tido o maior número de recursos apreciados pela Justiça em todos os tempos. As provas contra o Lula são robustas. Então, assim, não há que se falar que ele está condenado injustamente ou que é inocente. O que existe hoje é uma narrativa da esquerda de que o Lula é preso político. Estão tentando emplacar isso aí, não conseguem não. E que ele sofre a perseguição. Olha, outra tentativa de emplacar uma narrativa estranha. E que o ministro Sérgio Moro, que à época era juiz, condenou ele porque iria ser ministro da Justiça, que depois iria para o STF. Era outra narrativa. Então, assim, é toda a narrativa de esquerda que encontra eco, porque as redações dos grandes órgãos de imprensa são ocupados por esquerdistas. O meio artístico hoje todo é esquerdista, que utilizava recursos públicos para não ter que se esforçar muito para vender os seus shows, né? Só para dizer no caso dos cantores e cantoras. Enfim, então esse ambiente brasileiro em que mídia, escolas, universidades, meio artístico, esses meios estão todos tomados por uma maioria de pessoas de esquerda, ele favorece que essa narrativa fique sempre reverberando, entendeu? E aí organismos internacionais vinculados à ONU também, ocupados por esquerdistas, aí reverberam lá, e partidos e alguns governos que são com viés de esquerda na Europa também reverberam, Partido Democrata nos Estados Unidos, que tem viés de esquerda, e aqueles seus políticos mais proeminentes também reverberam isso. Então fica essa narrativa, quando na verdade ele é um bandido comum, condenado por corrupção, por desvio de dinheiro, por ocultação de patrimônio, que recebeu penas, recebeu agora a segunda condenação em segunda instância, pelo processo do sítio de Atibaia. Enfim, é um preso comum e deveria ser tratado como preso comum. Na verdade, a narrativa dele só não ecoou nas instâncias superiores, nos recursos que foram impetrados e todos foram negados, né? Porque, se você observar, por exemplo, lá no Tribunal Regional da 4ª Região, são juízes que efetivamente são desembargadores, que foram juízes, que têm uma carreira no judiciário e exerceram atividades judicantes antes. Você pega uma Suprema Corte nossa hoje, um sujeito advogado de direito foi, o outro foi advogado do PT, o outro tentou passar em concurso para o judiciário, nunca foi aprovado, foi reprovado. Então, assim, fica muito difícil. Quando a gente tem juízes de carreira, você vê que as decisões são mais sensatas e corretas. Quando não se tem juiz de carreira, a decisão ela é mais fruto de um ativismo do que de uma análise imparcial dos fatos. Alessandro, uma rapidinho aqui para a gente encerrar. Um breve comentário sobre a economia no Brasil. Essa semana foi divulgado, o PIB brasileiro deve fechar em 1,2%, 1,3%, já um PIB positivo, o que não acontecia anteriormente. Nós iniciamos lá no ano passado com uma projeção de mais de 2%, houve recuo,
para menos de meio, e agora a economia vai terminar o 2019 com um PIB, um crescimento positivo, algo em torno de 1,2 e 1,3. As medidas que estão sendo tomadas pelo governo Bolsonaro, por exemplo, como a MP da Liberdade Econômica, que é simplificando o processo de criação de empresas e de funcionamento de empresas no Brasil, que é muito importante. Os acordos que o presidente tem fechado e finalizado com blocos, como é o caso da União Europeia, com um bloco asiático, a forma como ele agora na presidência do Mercosul está implementando a participação do Brasil, priorizar negócios e não ideologia. Recentemente, para falar de dois assuntos que estão palpitando, a questão da carne, que já era previsto lá no final de 2018, tem matérias, já se sabia que o preço da carne no mercado interno iria aumentar, porque as exportações brasileiras iriam aumentar muito a nossa carne. Além disso acontecer, o que aconteceu que veio ainda favorecer as exportações? O Brasil se tornou praticamente o maior exportador do mundo de proteína animal. E é porque na China teve um problema com a criação de suínos, houve uma redução na oferta e a China ampliou a aquisição de carne no Brasil. Então o Brasil é um grande exportador de carne e o mercado interno sente, porque isso é mercado, lei da oferta e da procura. Aí o que acontece? Reduziu a oferta interna, o preço sobe. Por que não tinha oferta suficiente para atender tantas exportações quanto o mercado interno? Porque governos passados desestimularam os pequenos criadores. Eles falaram, isso aí não é lucrativo. Só que agora, sabendo que tem uma nova forma de governo, uma nova governança, nós vamos ter os pequenos criadores de volta no mercado. Vão investir e aí sim a carne vai retornar para o patamar que é adequado de mercado. Aí muitos, o presidente tem que intervir, tabelar. Não existe essa possibilidade no liberalismo econômico, não se tabela nada. Todo mundo que fez tabelamento deu errado. No passado do Brasil, no caso do José Sarney, e países aí como a Argentina que tentou tabelar preço, deu errado. Então assim, a nossa economia, nós estamos, além de construir, tem que desconstruir grande parte do que governos do passado fizeram, em forma de legislação, que dificulta o empreendimento. Por exemplo, o governo está tentando aprovar lá uma medida que possibilite que as empresas, comércio de uma maneira geral, possam funcionar no domingo sem a necessidade de fazer um acordo ou estar previsto na convenção coletiva, porque a lei já permite. Quer tirar isso o quê? Para dar liberdade para todo mundo. Olha, o que tem de errado? Se eu tenho ali minha padaria, eu quero funcionar ela 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês. Nada. Afinal, quem paga as contas do senhor é o senhor, né? Exatamente. E sabe quanto, a hora que essa medida for aprovada, sabe o que isso vai significar em termos de emprego? Mais 500 mil empregos. É disso que a gente está falando. Então a economia está sendo toda moldada e forjada para aumentar o número de empregos, que já vem acontecendo. Esse ano já são quase 800 mil, a gente não tem os resultados de novembro e dezembro, mas talvez a gente chegue quase a 1 milhão de empregos criados. Aumentar a competitividade dos produtos brasileiros no exterior, porque isso traz divisas. Então, quando você começa a eliminar essa legislação absurda que tem no Brasil, te dar um exemplo, essa aqui de Minas, de fiscalização, da economia familiar. Você tem lá uma pequena propriedade rural e tem lá que é explorado pelo pai, a mãe, um ou os 2 filhos ali. A economia familiar, uma propriedade rural. Aí vai lá o fiscal do trabalho, aí na casa onde eles moram, só tem um banheiro, que todos usam. Aí multa a família porque lá não tem um banheiro feminino, que é para a mulher ou a filha do... Você entendeu? Tem condição isso? Aí pega outra. Você sabia que em Minas Gerais, produtos cosméticos só podem ser transformados em caminhões refrigerados? Transportado também. Eu te pergunto, para quê? Não, já tem grandes empresas aí que falaram que já, o Serrano falou, se não mudar, nós vamos retirar a empresa de Minas.
Então, só para fechar isso, eu acho que a economia, apesar de todas as dificuldades, de toda a oposição colocada, de todo um sistema que estava implementado, de todos os interesses de grupos econômicos que não querem a mudança, mas tem aqueles que querem, eu acho que a nossa economia está começando uma recuperação que vai se consolidar a partir do momento que a gente implementar o programa de privatização, que ele é bem amplo. Nós temos que tirar grandes empresas das mãos do Estado, que elas estão hoje ineficientes, poderiam render muito mais do que rendem hoje. Eu me espantei um dia com a audiência pública na Câmara dos Deputados envolvendo a EBC. O presidente da EBC falando que não se pode privatizar a EBC porque ela é um órgão público e não foi feito para dar lucro. Então você entendeu como é que... Uma empresa de comunicação do tamanho da EBC, tem pessoas Brasil afora que lucram milhões a partir do conteúdo da EBC, mas a própria EBC não pode. Tá, mas ela poderia não dar prejuízo também, né? Ela poderia pelo menos ser autossuficiente. O dinheiro não é dele. Isso. Então, assim, é com esse tipo de pessoas que a gente está lidando. Sobre Tem uma crença... Sobre a carne, você tocou num assunto interessante que a gente fica feliz por saber que daqui a 4 ou 5 anos toda essa crise brasileira vai ter esquecido. Afinal, esqueceram há de 5 anos atrás, quando o próprio governo federal sugeriu que o brasileiro teria que comer um pouco mais ovo e menos carne. Menos carne. Gente, agora não, agora é por um motivo justo. Visando o comércio exterior, visando geração de empregos, visando a economia mais aberta, mas eles não veem benefícios nessa situação. Não vem não. E o que acontece? E você tem que considerar, durante todo o ano, principalmente relativos a produtos agrícolas e pecuária, você tem período de entre-safra. E na entre-safra há um aumento natural daquele produto que não é produzido naquele período, entendeu? Isso faz parte do mercado. Então, só que a gente está tendo muita dificuldade para implementar isso. Coronel, segurança pública, mais precisamente nas cidades pequenas, a burocracia da polícia militar faz com que cidades pequenas sofram com a criminalidade. A minha, principalmente, é uma delas. Você fala burocracia como assim? Tem um determinado número de policiais, de policiais, de agentes, para um certo número de 1000 habitantes, para um certo número de habitantes da cidade. E, de repente, na minha cidade, que são 4 distritos, quando há uma ocorrência no distrito que é 10 km, a viatura tem que ir atender e a cidade fica... e é nesses momentos que... O que pode ser feito, ou se tem algum projeto em andamento para resolver esse problema, ou se o governo já tem ciência disso? Olha, eu entendi o que você está falando. O número de policiais é insuficiente para atender... Exatamente. Adequadamente, na sua opinião. Você tem bons policiais. Entendi, mas não tem que não conseguem em relação à logística. Claro. O que acontece? Hoje há uma defasagem no efetivo da Polícia Militar, algo em torno de 6 a 8 mil policiais militares, masculino e feminino. Só em Minas Gerais? Só em Minas Gerais. E a gente encontra alguns, eu não diria nem problemas, mas são alguns fatores que interferem nisso. Esse foi um deles. Falta policial militar. O outro é o seguinte, o policial militar nos pequenos municípios, enquanto ele está lá, é novo, recém-casado, filhos pequenos, está tranquilo. A partir de um determinado momento, os filhos começam a crescer, e talvez aquele município não tenha uma escola adequada, ele quer sair, não quer ficar. Então, estou falando que o município tem culpa disso, não. Estou te pontuando questões que dificultam. Em regra, você tem uma previsão ali de 5 a 8 policiais militares em pequenos municípios, como é até o seu caso seu lá. E não é realmente suficiente para atender toda aquela demanda durante as 24 horas. Talvez ele vá atender durante algum tempo, mas vai acontecer em determinado momento que você tem situações de segurança pública e que o efetivo que está ali disponível não dá para atender. É uma ocorrência no distrito K, uma ocorrência no distrito K, não consegue. Então, assim, resolver, você tinha que aumentar o efetivo policial. Só que a situação do Estado hoje está numa crise fiscal grande e está fazendo de tudo para economizar. E outras propostas para ser avaliadas no futuro,
que poderiam, depois de discussão naturalmente, porque há muita oposição a isso, e muitos concordam, outros não concordam, de ir permitindo que, através de guardas municipais, o município possa também participar da segurança pública com efetivo, entendeu? Já tem algumas experiências em alguns municípios que isso funciona. Eu sugeri isso ao prefeito da minha cidade, ele disse que é só a partir de 500 mil habitantes, parece que é permitido guarda municipal. Não. Aí está uma discussão de questão de armamento e tal. Tem municípios que tem vários municípios que tem. E assim, mas só que a segurança pública, aí o que a gente analisa? Nos municípios pequenos, em regra, você não tem a existência de uma criminalidade violenta repetidamente, em casos repetidos. São eventualidades. Mas você tem aquelas pequenas ocorrências, né, contravenções e tudo, que incomodam demais a comunidade no dia a dia. Muitas das vezes com adolescentes infratores envolvidos, né, que às vezes você não tem uma medida adequada para eles, que é uma perturbação para a comunidade. Enfim, eu acho que a segurança pública, tanto em Minas quanto no Brasil, está ainda em processo de discussão, de consolidação, porque de tudo o que aconteceu, o que se mudou, por exemplo, da Constituição de 1988, a segurança pública não foi mexida, praticamente ficou O senhor acha ali como estava. O senhor acha que a valorização das Forças Armadas, que é o que se propõe com o governo Bolsonaro, o senhor acha que isso pode vir a sanar o problema da segurança pública no país? Não é papel principal de Forças Armadas atuar na segurança pública, não. Forças Armadas que eu digo é todas as polícias. Tá. Eu me refiro a todas as forças. Tá. Polícia Militar, Civil... As Forças Armadas, de uma maneira geral, elas trabalham em eventualidades para a garantia da lei da ordem, GLO, que falam, né, quando há uma necessidade, uma situação de ruptura, que precisa de um apoio. Eu acho sim que a gente tem a tendência de evoluir para um sistema de segurança pública mais eficaz, que isso também perpassa diversas áreas. Você tem que fazer uma reformulação na legislação penal, porque hoje dificilmente alguém fica na cadeia. E você vê o tanto que é frustrante para o policial, né? Prende, daí a pouco o cara está solto, prende, solto. E em cidade pequena acontece isso com muita frequência. Porque o Brasil, lá no passado, fez a opção pelo não encarceramento. E isso... Ainda tentam forçar isso. Isso traz danos, isso tem consequências. Porque você pega um crime de pequeno potencial ofensivo. Não tem prisão. Você faz uma transação penal. Aí vai de novo no crime de pequeno potencial ofensivo. Aí já fez transação penal, ele não pode fazer. Aí você tem suspensão condicional do processo. Aí, quando vem de novo, aí você não pode fazer mais nenhum dos dois. Aí vai para o julgamento, pode prescrever. Aí suponhamos que ele seja condenado. Aí como a pena é inferior a 2 anos, aí ele tem uma substituição da pena, ou é aplicada uma pena não privativa de liberdade. Aí ele vai de novo. Aí o que acontece? Se ele for condenado até 4 anos, já sai um pouco do pequeno potencial ofensivo. Se ele chegar a ser condenado, aí tem o SUSI, que é a suspensão condicional da pena, também não vai preso. Aí na 5ª vez, que tem que dar tudo certinho, polícia atuar, Ministério Público, juiz e tal. Aí ele é condenado, perfeito, aí vai preso. Não. A substituição, a pena alternativa, é obrigatória, se a condenação for até 4 anos. E aí, se for mais de 5 anos e menos de 8, ele inicia o processo no regime semiaberto, ele fica solto de dia e vai dormir Então, isso sugere que é mais fácil mudar do Brasil do que tentar consertar ele? Não, eu não vou mudar do Brasil, não. Nós vamos tentar consertar o Brasil. Viu? Uma última pergunta. Eu fiz a pergunta para a ministra Damares Alves. Certo. E espero que o senhor tenha uma resposta mais direta. Seguinte, nós vivemos em um país onde adolescente pode tudo, 12, 13, 14 anos pode tudo, menos trabalhar. Eu, desde 7 anos de idade, cada par de chinelo que eu calcei foi comprado com o meu dinheiro e graças a Deus estou aqui vivo hoje. Mas por outro lado, em cidades pequenas, igual a minha, onde não se tem emprego nem para adulto, tem crianças que já são pais, mas que não podem trabalhar. E quando não se pode trabalhar,
o único meio de se buscar dinheiro para cumprir com as obrigações ou com os gastos que um adolescente tem é na criminalidade. Como é que a gente pode fazer para resolver isso? Já estão em busca de um meio para isso, porque a ministra Damares Alves ela falou sobre o menor aprendiz. O menor aprendiz ele só existe em grandes cidades. Em pequenas cidades, que é onde o menor infrator causa realmente problemas, não existe uma legislação que permita o menor de 13, 14 anos trabalhar. Se de repente ele arruma um empregozinho informal ali, Conselho Tutelar e Ministério Público cai em cima. Como é que a gente faz para resolver isso quando o próprio sistema provoca isso? Anteriormente, a idade mínima para se poder começar como aprendiz era 12 anos. Agora mudou para 14 anos para começar como aprendiz e o trabalho só a partir de 16. Antes era a partir de 14. Então, assim, isso aconteceu no governo Fernando Henrique Cardoso. Para mim, nada mais do que uma ação planejada da esquerda para exatamente deixar esses jovens até 16 anos sem poder trabalhar, desocupados, para seguir um caminho que, infelizmente, o crime é um deles. Então, assim, na minha opinião, nós temos que reverter esse processo, fazer a mudança na legislação novamente, para permitir o trabalho como aprendiz a partir de 12 anos, e o trabalho efetivo mesmo a partir de 14 anos, como era anteriormente, e promover a redução da maioridade penal. Talvez não para a totalidade dos crimes, mas principalmente para aqueles crimes mais graves, os hediondos, de tráfico de droga, aquele que tenha ameaça com arma à pessoa. Eu acho que se o Brasil não corrigir essa situação rapidamente, a gente vai ter muita dificuldade para solucionar isso. E vai ter isso que você está falando. A pessoa quer trabalhar, não pode, a família precisa, aparece lá o Conselho Tutelar. Aproveitando que já é 4 de dezembro, uma mensagem de final de ano para o público que tornou o senhor deputado pela primeira vez? Quero agradecer àqueles que acreditaram em mim. Esse ano eu tentei, fiz todo o esforço e estou sempre me esforçando para cumprir os compromissos, tá? Fazer a defesa daquilo que nós falamos que iríamos fazer. Algumas coisas nós conseguimos, outras não, mas sempre naquele espírito de ser transparente, falar a verdade com vocês e estar aqui para defender aqueles valores que nós acreditamos, defender aquilo que o presidente mandou a gente vir aqui defender, tá ok? Então, gente, um abraço, Feliz Natal, o ano que vem vamos ver se a gente consegue fazer melhor ainda, tá bom? Pois é, eu sou o Wellerson Oliveira, estou aqui acompanhando todos os detalhes, levando tudinho para você no canal Periquito Esporte Notícias, na página Brasil contra a Corrupção, também nas páginas TV Bolsonaro Presidente, no site wellersonoliveira.com.br, ou seja, você escolhe como quer seguir a gente, como quer deixar a gente te informar, e a gente está aqui levando todos os detalhes da política mineira, da política nacional, do mundo de direita que acabou de ser renascido. Muito obrigado pela companhia, tamo junto. Obrigado pela atenção, Carol. Eu que agradeço, cara.